Marcelo, bom dia. Muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Bom Marcelo, dia, Claudinei. tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Marcelo, você podia contar um pouco sobre a atuação da Minsight, quais os serviços que ela presta no país, como é que é a história da criação da Minsight? Claro, sem dúvida. Bom, a Minsight ela é uma empresa da Indra e é o braço de tecnologia e transformação digital da Indra, né? Como todos sabem, a Indra é uma empresa multinacional com sede na Espanha, que tem uma atuação muito forte em todos os âmbitos. E uns 3 anos atrás, a empresa dividiu um pouco os negócios, né? A parte de tecnologia para transporte e defesa, que é muito forte, tem uma presença muito forte na Europa, e a parte de consultoria de TI, transformação digital, que foi denominada Minsight, que é a nossa presença em 98%, 99% aqui no Brasil. A gente está falando do negócio da Minsight. Negócio esse que está voltado à transformação digital por setores, né? Então, bancos, administração pública, saúde, energia, utilities, telecom e toda a parte que a gente classifica como indústria e consumo, né? Que tem serviços como logística, manufatura, consumo e varejo. E quais são os vetores de crescimento da Minsight no Brasil? Como é que vocês estão atuando nesses últimos 3 anos, né, que você falou da criação? Como é que está sendo o desempenho da criação? Perfeito. A Minsight definiu alguns vetores de crescimento do nosso negócio, pensando em um posicionamento mais estratégico e um posicionamento de parceiro estratégico dos nossos clientes. Como a Minsight tem grandes clientes, e clientes muito potentes em todos esses setores que eu comentei com você agora há pouco, a gente definiu alguns vetores para que a gente possa se posicionar como um advisor dos nossos clientes, como um consultor, não só na jornada de operação e de implantação, das jornadas de transformação digital, mas também como um consultor antes de decidir para que caminho segue os nossos clientes, né? E nesse contexto, a gente colocou 4 vetores. Payments, que é um conjunto de soluções para processamento, meios de pagamento e pagamento digital. Isso está muito voltado para o setor de serviços financeiros e varejo, né? Ainda que você tenha payments para outros setores, mas o setor de serviços financeiros e varejo são os mais demandantes. A cibersegurança, através de consultoria, operação e parcerias tecnológicas para cuidados de cibersegurança dos nossos clientes, através das questões de dados e de segurança corporativa, pessoas, empregados e clientes. Então, cibersegurança é um segundo vetor. Terceiro vetor, que é muito forte, que a gente está trabalhando com bastante prioridade, é o vetor de dados. Através de grandes parceiros tecnológicos, eu vi que ultimamente você entrevistou alguns deles aí, né, como a Amazon, a Google e a Microsoft, entre outros, mas esses hiperescaladores são os nossos parceiros para trabalhar e atuar na jornada de dados dos nossos clientes, né? Hoje a gente sabe que muita gente já está muito bem estruturada para isso, mas que ainda tem um mercado potencial e os clientes ainda buscam consultoria, implementação e operação de como é que eu uso meus dados e de como é que eu trabalho os meus dados para melhorar o meu negócio e para atender melhor os nossos clientes. Então, o terceiro vetor que a Minsight tem é justamente o tema de dados. E, por último, um que eu estou envolvido pessoalmente, é um vetor que, assim, ele tem sido um potencial muito grande e já vinha se mostrando isso no exterior e agora, localmente, a gente está vendo bastante recorrido sobre isso, é o que a gente chama de Phygital, né? O advento da pandemia acelerou bastante a questão de você unir os mundos físicos e digital, tanto na jornada de consumidores, mas também em todos os aspectos, né? Mais cedo você falou de um evento de saúde, então a gente está vendo que a união do físico digital, através de tecnologias como sensorização, conectividade, o 5G veio para ficar e vai permitir que isso se transforme bastante, né? A questão do IoT, a questão de dados, analytics, inteligência artificial, ou seja,
Todas essas tecnologias, elas serão a base para que você cada vez mais tenha a experiência do físico do digital e da união do físico e digital para todos os setores, né? Então, o vetor de Phygital é o quarto vetor que eu coloco aqui para você e ele está assim como extrema prioridade aqui para mim site. Falando então sobre essa revolução digital, né? Quais são as diretrizes, né? Quais os ambientes que movem o crescimento desse conceito no Brasil? Como é que você está vendo a adoção desses ambientes tecnológicos que permite criar o conceito de digital? Perfeito. Primeiro vamos contextualizar um pouco aqui, né, Claudinei? Eu acho que quando a gente fala de digital, a gente fala muito de varejo, né? Na verdade, talvez o varejo foi o precursor do tema de digital, mas a gente precisa pensar de forma mais ampliada. Toda a conectividade do mundo físico e digital, seja para tecnologia de operações, tecnologia de informação, seja para a experiência de qualquer consumidor, de qualquer cliente, em qualquer setor, isso pode ser classificado com digital. A partir desse conceito, a gente tem que pensar o seguinte: o que permitiu esta transformação? Primeiro, como eu comentei um pouco mais cedo, a conectividade, né? Sem dúvida nenhuma, o advento do 5G, ele vem para permitir que a gente consiga alavancar a questão de conectividade e sensorização do mundo físico para o mundo digital. Segundo, a experiência do consumidor. E quando eu falo consumidor, de novo, insisto, não é só o consumidor do varejo. Quando você está falando de um consumidor de um laboratório de análise clínica, de um cliente de banco, né, que você pode até classificar como varejo também, mas eu estou falando um negócio de banco. Quando você está falando de uma compra de uma roupa, de uma compra de um produto, ou mesmo quando você está falando de um turista visitando uma cidade diferente, hoje a questão de você ter esse misto do físico e do digital é a principal base para qualquer negócio que você tenha ou que vá montar. Então, quando você pensa em lidar com o cliente, seja ele no B2B ou no B2C, qualquer cliente ele vai primeiro pesquisar por meios digitais sobre o que ele vai comprar, o que ele vai usar. Depois ele não vai querer ter uma experiência 100% física, porque isso mudou completamente, mas também a maioria das pessoas não vai querer ter uma experiência 100% digital. E, de novo, hoje com modelos de sensorização e de internet das coisas, com devices que são muito mais baratos do que eram há 5 a 10 anos atrás, e com a capacidade de conexão que o 5G vai trazer, hoje você consegue, do caminho da sua casa para o lugar que você vai, seja um banco, seja um laboratório, ou seja uma cidade que você vai visitar para fazer turismo, você consegue ter uma boa conexão e um bom nível de informação para completar a sua experiência. Então, de novo, se você tiver um negócio, seja de B2B, seja de B2C, a sua experiência ela só vai estar completa se você conseguir unir os dois mundos. Seja para experimentar uma roupa, seja para fazer, ver comentários e reviews daquilo que você vai comprar, seja para você abrir uma conta corrente no banco. Então, o modelo de negócio passa por você unir esses dois mundos, e é aí que a gente está apostando muito, Claudinei. Você poderia dar alguns exemplos, né, de alguns dos cases da Phygital que ela está implantando no mundo inteiro, por exemplo? Eu sei que vocês estão com projetos em vários segmentos, por exemplo. O que vocês estão realizando no segmento de sustentabilidade? Bacana. Bom, sustentabilidade, na verdade, a gente conseguiu empacotar e trazer bem isso para o conceito de Phygital, mas já é uma coisa que a Minsight já faz há muitos anos, né? Quando você pensa, por exemplo, em sensorização para detecção de incêndio, quando você pensa em sensorização para detecção de vazamento de um óleo numa plataforma de produção de petróleo, quando você pensa na sensorização para poder ver a questão de aves migratórias numa rede de alta tensão, a gente já tem produto para isso faz tempo. Hoje,
com tudo aquilo que eu te contei, da sensorização e da conexão, isso ficou muito mais fácil. Então, a gente tem cases onde eu posso prestar serviço para o meu cliente, seja uma produção de óleo e gás, seja uma empresa de energia elétrica, seja uma empresa de saneamento e águas, ou seja uma empresa de turismo, para trazer informação preventiva para questões ambientais, para questões sociais em relação a perigos e riscos ambientais. Então, a gente já tem hoje alguns cases no mundo em relação a isso, tá? Por exemplo, quando você tem um modelo de sensorização para risco de incêndio em uma floresta. E a gente tem muito cliente aqui no Brasil de papel, né, de agro, e hoje em dia você já pode, através de soluções com informação de inteligência artificial, sensorização e conectividade, trazer a informação antes de focos de incêndio e poder atuar sobre isso. O mesmo vale, como eu comentei, com vazamento de água, com vazamento de óleo. Então, são cases que eu gostaria de comentar com você sobre sustentabilidade, Claudinei. Eu sei que também vocês têm projetos focados na modernização de cidades inteligentes, né, e serviços prestados ao cidadão. O que vocês estão fazendo nessa área? Perfeito. Uma situação que está muito interessante agora é quando você fala de segurança pública e de turismo. Na verdade, né, vamos subir um pouquinho o conceito aqui para quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Na verdade, o conceito de cidade inteligente, assim como o conceito de digital, ele é bem amplo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não se perder nesses conceitos. Mas quando você traz a experiência do turismo ou a experiência de um cidadão dentro de uma cidade, a gente já trouxe alguns cases em relação a isso, em Helsinki, no Vaticano. Agora, no Brasil, a gente já está fazendo alguns pilotos. De que forma? De novo, através da informação do cidadão, seja de reconhecimento facial, seja de informação de dados dele com documentos, deslocamento, você consegue gerar uma série de informações, tanto para a segurança do cidadão e para uma melhor experiência do cidadão ou do turista, assim como você consegue gerar informação com dados de inteligência artificial para que a cidade ou o museu ou uma instância turística possa gerar informações que melhore a experiência do turista, por exemplo, com restaurantes, com museu, com horários de ônibus, horário de metrô, trem, avião, e tudo isso contemplado numa solução só. Obviamente que o conceito não é só câmeras, ou só inteligência artificial, ou só dados, ou só analytics. Tudo junto. Mas o suíte que você pode montar sobre isso, você traz uma melhor experiência para quem está usando e muito melhores informação e dados para quem está vendendo aquilo para os seus clientes. O setor de varejo, né, que parece que é o setor que está tendo maior adesão ao conceito de digital, o que você apresenta? Ah, legal. Como eu falei no começo, né, eu acho que o setor de varejo é o setor que está conseguindo mobilizar tudo isso, né? A gente tem uma experiência em Madrid agora, com uma cadeia de varejos, quando a gente está falando de Smart Store. Então, como eu comentei com você, hoje ninguém compra uma roupa. Na verdade, a maioria das pessoas, quando vai fazer uma compra, mesmo que ela vá fisicamente comprar uma roupa, comprar um livro, comprar um sapato, um eletrodoméstico, ela vai ter uma experiência digital antes de ir para a loja. Então, a gente tem alguns cases nesse sentido, de contemplar as informações do produto que o cliente vai comprar antes de sair de casa, durante o percurso dele, através do celular, através de aplicativos. E quando ele chegar na loja, e a gente já tem um case sobre isso, que é uma loja que já não tem vendedor, ou na verdade você tem consultores, mas que eles estão ali só para complementar a sua experiência. Você já pesquisou, você já sabe o que você quer comprar, você já comparou. Aí, de repente, você quer ir na loja só para experimentar, por exemplo, ou para tirar uma última dúvida. E quando você chega na loja, o conceito de loja hoje,
é diferente também e tem muito varejo já caminhando para isso. Você vai chegar lá e vai ter uma experiência de compra. Provavelmente você vai ter informação da compra que você fez anteriormente, da compra que você fez depois. Aquela relação vendedor acaba, porque não tem aquele negócio de ninguém ficar em cima de você. Você já tem toda a informação. Então, o último case que a gente implantou, com uma cadeia de varejo de moda, é justamente esse. Uma loja moderna, inteligente, em que as informações estão disponíveis no aplicativo, tanto para a loja quanto para o comprador, e ninguém precisa interagir com o outro se não quiser, a não ser que ele queira tirar alguma dúvida ou ter uma experiência diferente de atendimento, de relacionamento, de repente, já preparar uma compra futura. Então, esse é um case que eu gosto de contar, porque ele tem se mostrado bastante eficiente, e eu estou animado que aqui no Brasil a gente vai conseguir trazer bastante disso. Falando em Brasil, como é que a Minsight pode ajudar os clientes brasileiros na adoção da jornada digital? Você tem uma equipe da Minsight dedicada a esse segmento? Você tem laboratório de inovação que possa ajudar o cliente a entender melhor como implantar esse conceito, implantar esse conjunto de tecnologias? Temos sim. Na verdade, como é que a gente montou isso? Hoje a gente tem 2 grandes hubs para isso, um em Campinas, um em João Pessoa, que são hubs de tecnologia. A equipe de Phygital ela já conta com 250 profissionais aqui no Brasil, e desses profissionais a gente tem desde consultores por segmento, como eu falei para você no começo, a gente separa os segmentos, então eu tenho consultores que olham só administração pública e turismo e cidades inteligentes, outro só para varejo, outro para bancos, outro para a parte de telecom, infraestrutura, ou seja, então, a gente tem consultores para cada setor, porque vai entender um pouco mais a necessidade de cada setor. E dentro desses hubs, Campinas e João Pessoa, com essas mais de 250 pessoas, a gente tem pessoas de inteligência artificial, de analytics, de dados, de nuvem, além da parceria com os hiperescaladores. Então, a gente já fez o kickoff de Phygital aqui na Minsight Brasil em setembro do ano passado, e esse ano a gente já está com bastante consultoria sobre isso em vários setores para que a gente possa ajudar. Como a gente falou antes, antes de tudo, a gente define qual vai ser a jornada do cliente, qual a necessidade que o nosso cliente tem com o cliente dele, que tipo de integração e de interação ele vai querer ter, desde coisas simples como um aplicativo, como a gente falou, até coisas mais sofisticadas, né? Como uma realidade virtual, uma realidade aumentada, metaverso. E para você montar isso, além de você conhecer os setores, e cada setor é diferente, você vai precisar também ter um conjunto de tecnologias para fazer uma implementação. Para encerrar, vamos pegar o exemplo do retail que eu comentei. Quando você tem uma loja inteligente, você vai precisar ter conceitos de inteligência artificial, conceito de analytics, conceito de dados, nuvem para pôr tudo isso. Você, de repente, vai ter que ter acessórios de internet das coisas, sensores dentro da loja, óculos de realidade aumentada ou realidade virtual. Então, primeiro, você tem que entender o que o cliente precisa, estabelecer um projeto sobre isso e aí buscar as soluções ou a solução ou as soluções mais adequadas para atender o nosso cliente. Hoje, a gente já tem casos de banco com agências inteligentes, temos casos de varejo, né, com lojas inteligentes, como a gente comentou, e temos casos em administração pública, com o Smart Turismo, que já são casos bem interessantes e tenho certeza que assim que outros clientes começarem a entender isso, a demanda vai aumentar muito, Claudinei. Marcelo, eu quero agradecer a sua participação no podcast do Inside Talk e espero ver os nossos próximos episódios aí já para você contar os cases que vocês já implantaram no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Poxa, conte com a gente, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e muito obrigado para você. Esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço a sua audiência e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima!